Fala, galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Hoje a gente vai falar sobre a parte de corpo e mente. Como que a gente consegue prevenir as doenças, como que é esse tratamento. Muito das doenças que a gente apresenta na fase adulta vem lá, né, no nosso subconsciente. Nem sei se eu posso falar assim, mas eles vão me corrigir se eu estiver errado. Mas eu trouxe dois convidados muito especiais. O Thiagão, que ele é osteopata pediátrico? Isso, osteopatia pediátrica, isso cara, aí. Falei umas 10 vezes aqui, gente. Mas... Tá difícil. Thiagão, faz tempo que você trabalha com isso já? Rapaz, eu trabalho com osteopatia pediátrica desde quando meu filho nasceu, em 2015. Eu tive vários problemas com ele, com relação à alergia ao leite. A minha esposa acabou não amamentando. Tive algumas situações aí desagradáveis, intestino preso. Então, eu sempre conto isso no consultório, quando eu atendo as crianças, né? E aí eu explico para eles que eu tenho uma experiência não só como osteopata, mas como pai também. Tá participando da criação do filho, cuidando. E aí eu consigo orientar melhor os pais. Isso é muito importante. Poxa, que legal. Já a questão corpo e mente, tem cada história que eu vou falar pra você, viu? Não é brincadeira, não. E pra puxar esse papo aqui com a gente, trouxe uma convidada também muito especial, minha amiga Antonieta Pinheiro. Antu. Bruno, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. O Thiago, principalmente, que é um amigo aqui que nós estamos estudando juntos agora, né, Thiago? É isso aí. E a gente acabou criando essa conexão muito legal, que a troca de experiências em relação à profissão, isso é muito interessante, né? E esse tema é muito bom, Bruno, porque hoje no consultório a gente recebe muitas pessoas com queixas e sintomas físicos, e eu tô para falar para você que a maioria das doenças aí tem 80% de fundo emocional. Sério? O sintoma simplesmente vem no físico de uma causa lá do subconsciente. E falo para você que as doenças às vezes são formadas intrauterinas. Como assim? Na gestação, traumas que a mãe passa, medos, inseguranças, tudo isso é passado para o feto, que ao longo da vida isso é transformado em crenças limitantes, né? Então, vamos citar aí uma crença que é muito comum, é a crença do abandono. E aí a pessoa cresce um adulto que ele quer agradar todo mundo, que ele quer fazer tudo para todo mundo, e acaba isso dando uma sobrecarga. E aparece pra gente no consultório pessoas com queixas, por exemplo, de dores lombares. E aí, quando você começa a fazer o tratamento, fazer as avaliações, você percebe que é uma pessoa que está sobrecarregada. E isso vem desde a infância. E aí a gente observa os pais e vai chamar a atenção dos pais. Vai falar assim, viu, não grita perto do seu filho, não chama, não briga com o seu marido perto do seu filho. Ou então, quando a esposa está grávida, não trate a sua esposa mal, trate ela bem. E aí os pais olham e falam assim, você tá louco, não é possível. Você tá louco, tá cheirando café, esse café aí. Então o tratamento vai muito além do momento da clínica, do momento do consultório. E aí você fala pra pessoa, você tem que mudar padrões, você tem que fazer coisas diferentes para resultados diferentes também. Então não é só o tratamento ali nosso, daquele momento da terapia manual, do tratamento osteopático, que vai resolver o problema dela. O problema está muito mais na mente do que simplesmente no corpo. O corpo está sendo esse instrumento da sobrecarga. Você já conseguiu, em uma avaliação, durante um tratamento, perceber alguma coisa muito antiga, assim, da paciente? Diariamente a gente pega casos, assim, bem interessantes, mas tem um que me marcou muito, porque eu falo que o nosso subconsciente, que são as memórias antigas armazenadas, nós nem temos consciência do que está lá dentro, né? A ponta do iceberg, né? É o que você vê lá em cima é o consciente. Todo embaixo é o subconsciente. E o corpo não esconde. Então, no momento do tratamento, que você consegue acessar essas memórias, o corpo mostra. Então, tem um caso muito interessante de uma paciente que ela me procurou por dores na região
lombar alta, né? Que é essa região torácica e lombar ali intermediária. Uma dor que estava já com ela há muito tempo, ela estava achando que era do trabalho, posição do trabalho, enfim. E a gente faz várias perguntas, né? E ela estava passando por um processo de separação, enfim, tinha outros traumas envolvidos. Mas no momento que eu estava trabalhando com ela, eu acessei algumas memórias e o corpo dela começou a se fechar. E intuitivamente me veio muito a questão de um abuso na infância. Caramba. E aí eu falei, caramba, como que eu vou abordar com ela essa situação? Eu não sei até que ponto ela sabe, eu não sei até que ponto eu posso estar acessando isso com ela, porque é sério, né, você trazer um tema desse. Mas eu falei, é minha obrigação e eu tenho que trazer para ela conseguir ressignificar, que o termo é bem isso, é ressignificar para você deixar, não é assim o que o trauma fez com você, é o que você vai fazer em relação com aquele trauma fez com você, né? E aí finalizei a sessão dela, ela levantou da maca muito mais aliviada, enfim. Eu falei, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Aí eu falei para ela, olha, expliquei isso, que o corpo traz, as memórias. Eu falei, aconteceu alguma coisa com você na infância com relação a abuso? E ela começou a chorar muito. Ela falou, como que você viu isso? Eu falei, não fui eu, foi seu corpo que trouxe. Ela falou, a única pessoa que sabe dessa história sou eu e minha mãe. Ninguém mais sabe. E ela se abriu, e no momento que ela se abriu, que ela colocou isso pra fora, o corpo dela já ressignificou. E assim, eu atendi ela algumas sessões depois, ela estava ótima. E eu me lembro bem que na última sessão que ela veio, ela falou assim, Antonieta, eu tenho que agradecer muito a você, porque você me conseguiu me libertar de uma culpa que eu tinha, que eu achava que a questão do abuso era que tinha sido culpa minha. Caramba. Como que uma criança de 5 anos pode ter culpa em relação a uma coisa que não foi culpa dela? Não... Então, assim, esse ressignificar foi uma cura para o corpo, que trazia um sintoma, e para a mente, que carregava isso. Então, o tratamento da osteopatia, ele vai muito além dessa questão somente física, né? Então... No seu caso, assim, você já consegue... Não sei quantos anos ela tinha. Ela por volta dos 30 anos. No seu caso, você já consegue ali ver desde pequeno algumas coisas, né? Identificar. Algumas coisas sim, sabe? Mas já a questão de abuso, é difícil a gente ver isso logo momentâneo na criança. Porque a criança está em formação, ela é um livro em branco. Né? Você vai escrevendo a história, os pais vão escrevendo a história. Né? Então, por isso que a gente pede muito para tratar a criança muito bem, né? Tratar ela com carinho, com fazer os exercícios que tem que ser feito para o desenvolvimento da criança, para não se tornar um adulto tão problemático, né? Porque todo mundo tem problema, isso a gente entende, tá? Mas existem problemas que limitam a gente, né? Vai me limitar. Eu, por exemplo, não parece, mas eu sou um cara super ansioso, estressado. E o que acontece? Lá em 2009, desenvolvi um câncer. Caramba. Eu tive câncer. E aí é onde entra as emoções, tá? Passando para o nosso corpo. Eu tive linfoma de Hodgkin, que foi entre o coração e o pulmão, no pulmão e subclavicular, no pescoço aqui. E do nada, de um dia para o outro, não senti nada e do nada, entendeu? E aí você vai, aí é todo um processo. Nesse tempo eu já fazia osteopatia, né? Eu já realizava os cursos, já participava dos cursos de osteopatia, que eu comecei em 2007 a ter essa vontade, né, de tratar as pessoas com osteopatia. Porém, eu não era formado, então não podia exercer a profissão, né, tanto de fisioterapeuta quanto osteopata. Mas eu já me interessava. E foi assim, tão nítido o lado emocional que a gente foi trabalhando. Existia uma desunião familiar, uniu. Existia um pensamento meu inferior quanto aos meus amigos, melhorou, entendeu? Então, tudo isso está dentro da gente. Tudo isso a gente consegue expressar se a gente
quiser, né, expressar isso, nós podemos nos autocurar. E o que o osteopata faz? O osteopata tira as pedras do caminho, entendeu? Deixando um fluxo livre para o próprio organismo produzir a sua substância autocurativa. Então o osteopata faz isso. E qual que é a melhor época de praticar a osteopatia? De receber uma consulta, né? Na gestação. Já começa desde a gestação, aí traz o bebê, a gente acompanha o bebê, tá? Muita gente fala, eu gosto de trabalhar com acompanhamento, tá? Eu gosto de acompanhar, mesmo porque eu adoro criança. Então chega lá, hoje mesmo eu estava atendendo, levei uma gorfada aqui de uma criança, que é comum isso. Quantas vezes? Quase todas as vezes tem fralda suja no meu consultório, aí tem que higienizar tudo isso, né? Então, desde criança você já vai proporcionando esse tratamento, né? E aí você melhora tudo, tá? Isso que o Thiago falou, da questão da formação da doença, ele teve uma doença que a gente diz que é uma doença muito séria. E quantas pessoas que a gente não conhece que desenvolve tumores, desenvolve cânceres por questões somático-emocionais, né? Por não conseguir dar conta, por não conseguir ressignificar. Então, sempre eu falo para os meus pacientes que chegam com dor, que chegam com doenças ou mesmo disfunções. Não pergunte o porquê que você está passando por isso, pergunte o para quê. Toda dor, toda doença, ela vem para nos dar alguma lição. O que nós estamos fazendo de errado ou de que nós não estamos seguindo um caminho correto com o nosso corpo e com a nossa mente. No caso do Thiago, ele recebeu essa cura porque ele ressignificou, né? Ele mesmo falou, você muda a sua trajetória. Você muda a sua trajetória. Você consegue. Eu tenho alguns casos assim comigo. Eu comecei a osteopatia em 2016. Mas eu falo, até a gente estava comentando ali, a osteopatia é uma filosofia de vida. Eu tinha muito problema com a minha autoimagem antes de começar a trabalhar com a osteopatia, por conta de crenças mesmo, de coisas da infância. Foi culpa dos meus pais? Não, algo que eu somatizei, né? E que eu consegui ir quebrando, porque para você ser um bom terapeuta, você também tem que se tratar. Isso eu sempre falo. Você tem que estar curado para você conseguir curar alguém, vamos dizer assim. Sim. Ou tratar. Não adianta eu estar lá totalmente limitada, com N problemas na cabeça, querer tratar alguém, né? Pensando nos boletos que eu tenho que pagar, ou, nossa, deixei roupa no varal, vai chover. Isso aí não é terapia, isso aí não é tratamento, tá? Então você tem que estar bem consigo mesmo, estar focado 100% ali no momento do atendimento, para você se doar para a pessoa, para você estar ali no acolhimento. Então isso é um bom tratamento. Você não pode ser hipócrita, né? Essa é a grande verdade. Exato. Você tem que... Na osteopatia, hoje na nossa formação, né? Nós fazemos o que somos, tá? Nós gostamos de cuidar das pessoas porque nós somos cuidados. Sim. Entendeu? É uma filosofia de vida mesmo. Como que vocês estão apresentando assim, porque exemplo assim, para quem não sabe o que é osteopatia, tá entendendo que é um tratamento psicológico e físico, né? Sim. A gente isso. Nós não podemos agir como psicólogos, mas nós podemos ouvir. Sim. Quantas pessoas procuram a gente para poder falar dos seus problemas? Sim. Entendeu? Nós não podemos mudar o sentido da vida das pessoas com as palavras, com o entendimento psicológico, tá? Nós podemos o quê? Nós podemos tratar as disfunções do corpo que pode melhorar toda essa situação. E aí a gente entra também, nós somos totalmente a favor do tratamento multidisciplinar. O que seria isso? Esse tratamento multidisciplinar é o seguinte, chegou para mim, se eu não dou conta, eu dou conta até certo ponto, entendeu? Aí chegou aquele certo ponto, agora você vai ter que procurar um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um nutricionista, ou até mesmo outra parte da fisioterapia. Ou mesmo da medicina, entendeu? né?
Entendeu? Não da mesma. Você vai procurando, entendeu? E isso é o que está mais em alta hoje, sabe? É o que precisa ser trabalhado e conscientizado. É o tratamento multidisciplinar. Não adianta. Quem faz tudo não faz nada. Essa é a verdade. Mas exemplo assim, ó. Que nem você falou da dor lombar, ali você conseguiu, através da não sei como que foi a análise, né? Mas você conseguiu chegar nessa percepção que ela teve esse abuso. Tem algumas dores, assim, que as pessoas têm que é meio padrão? Tem. Então, exemplo assim, essa pessoa tem dor no joelho porque ela tem essa característica, esse padrão de comportamento? Sim. Quais, assim, que são bem padrões, assim, que vocês poderiam compartilhar? Tá. Só complementando, Bruno, o que o Thiago falou, muita gente vem e pergunta, o que é osteopatia? É uma terapia igual a quiropraxia? É igual uma massagem? Não, tá? A osteopatia, hoje a gente já consegue englobar ela como uma filosofia de vida. É um tratamento que aborda o corpo como um todo, sem distinção. Não consigo separar, eu vou tratar um ombro, eu vou tratar uma coluna, eu vou tratar um joelho. Não, a gente olha o paciente como um todo, tá? Por que gera muito essa dúvida? A osteopatia no Brasil, ela ainda é uma terapia muito recente. Ela está no Brasil desde 1997, então aí tem um pouco mais de 20 anos aí, tá? 30, vamos dizer. Só que ela já existe desde 1870, né? 74. Ela foi desenvolvida por um médico americano, Dr. Steele, tá? Porque ele percebeu que ele perdia muito paciente por tratar pela medicina convencional. E existia muito mais dentro do nosso corpo. Nosso corpo possui fluidos, possui emoções. Hoje, se você pega uma pessoa que tem depressão, você vai ver o emocional dela tá lá embaixo, né? Por que ela adoeceu? Né? Porque origem, né? A origem. Então, isso, assim, nós não vamos na causa. Aliás, nós vamos na causa. Nós não vamos no sintoma, perdão. Nós vamos além disso, tá? O sintoma, por exemplo, você tem uma dor no joelho. Beleza. Começou a doer quando? Começou a doer agora. Por quê? Peraí, será que é uma pressão, um sistema linfático, um músculo esquelético, pode ser uma víscera, pode ser um problema no seu quadril e tá irradiando lá, não sei, nós vamos investigar, por isso que cada um é de um jeito. Sim. Entendeu? Você chegou pra mim, eu vou ver uma disfunção em você. Chegou outra pessoa, vou ver outra disfunção ou até disfunção parecida. Nós somos únicos. Entendeu? Eu sou eu tenho as minhas disfunções. A Antonieta é uma e ela tem as disfunções dela. Cada um com a sua. Tá. Cada um com seus problemas, mais ou menos isso. Tá, Bruno, você perguntou se existe semelhança em alguns quadros, tá? Eu vou citar um exemplo que é clássico, tá? Dor ciática, tá bom? Dor ciática, ela tem N causas, mas o que mais pega as pessoas são quando as pessoas estão preocupadas com o financeiro ou com mudanças de rota. Por exemplo, eu estava no emprego, eu saí e vou começar um projeto novo ou um emprego novo. Batata, o ciático começa a doer, porque ele é o nervo do movimento, ele é o nervo da mudança. Então, é muito comum, eu já falo, final de ano, as pessoas estão encerrando ciclos, vão gastar mais, porque é uma época que se gasta mais. Então, é impressionante, de cada 10 pacientes que você atende, 6 é nervo ciático. Dia 24, 5 horas da tarde, nós estamos atendendo. Vai aparecer um ciático para tratar, você pode ter certeza. Caramba. Entendeu? E tá lá, véspera de Natal... É bom, sabe? Não é ruim, não. Porque aí você joga como urgência, uma emergência. Mas não é ruim, não. É assim. Mas você fica preocupado, sabe? Porque você não sabe até que ponto que você pode ajudar aquela pessoa naquele dia. Então, a pessoa deixa pra última hora, perguntar sabe? pra vocês, exemplo assim. O cara chega lá com essa dor no ciático. Você consegue ali aliviar a dor? Momentâneo. Você consegue aliviar. Mas, exemplo assim, é demorado, não é?
Pra você tratar? Depende da pessoa, Bruno. Porque, por exemplo, se você pega uma pessoa... Vamos continuar citando esse caso do ciático. E você chega pra ela e faz ela trazer, tá? Você faz a pergunta. Quando começou... Houve algum fator emocional que piorou? Aí ele vai começar a raciocinar e ele vai pontuar pra você. Ah, poxa, ó... fui mandado embora do emprego, vou começar o emprego... Aí, se você consegue fazer com que ele ressignifique isso, ele vai melhorar mais rápido. Agora, se é aquela pessoa que é totalmente assim, ela não aceita, ela é, sabe, muito racional, ela só quer ir pelo fator matéria. Não, eu tô com uma dor aqui, você vai resolver minha dor aqui. Ela vai demorar mais. Porque o interessante é assim, o corpo, ele não fica mais de 15 dias numa fase aguda, por exemplo, aquela dor lacinante que você não consegue se movimentar. Ele não passa mais de 15 dias assim. Ele vai ter uma pequena melhora, ele pode ser que piore depois, mas ele vai ter o prazo dele. E o corpo também, ele não fica com a mesma dor por 3 anos, tá? Ele vai mudar, ele vai gerar adaptações, ele vai gerar outros mecanismos para tentar resolver aquele problema. Nem que ele crie outro, mas ele vai tentar resolver aquele, tá? Por isso que muitas vezes a gente pega pacientes que vêm com uma determinada dor, tá? Por exemplo, uma dor na lombar. Aí você resolve aquela dor lombar dele, mas ele volta numa próxima sessão e fala assim: olha, Antonieta, daquela dor que eu cheguei, nossa, eu melhorei, mas começou uma dor aqui na minha cervical, mas não é que o corpo, ele tá trazendo a causa primária. Provavelmente ela já teve essa dor na cervical anos atrás, e o corpo adaptou, começou a dar uma sobrecarga em outra região, né, que seria a lombar, e aí você vai tratando. Agora tá com peso na consciência. Agora tá com peso. E acontece, entendeu? Assim, a Antonieta... Mas, exemplo, assim, no caso de vocês, assim, como que trata... Exemplo assim, no seu caso, eu acho que é mais fácil, até um certo ponto, porque a criança não tem esse lance das barreiras, assim, de ser descrente. Porque você pega um cara aí de 40 anos pra você tratar e não acredita no... Então, mas a criança não fala. O cara de 40 anos fala. E a ele criança, consegue expressar suas emoções. A criança não. A criança, a única coisa que ela sabe fazer é chorar. E aí, tá chorando por causa do quê? Todo mundo acha que é por causa de fome, ou é gases, ou é sono. E nem sempre é isso. Criancinha com cabeça torta, criancinha com torcicolo, entendeu? Criancinha com dor de estômago, sabe? Então tem vários fatores. O cara de 40 anos, hoje, tá? Na minha opinião, eu acho mais difícil do que uma criança. Muito mais. Por quê? Porque aquele cara tá cheio de adaptações. Entendeu? Tá cheio de disfunções. E aí? Como é que eu vou chegar pro cara? Você foi abusado. Como que eu vou chegar nele? É difícil. A pessoa, ela não vai assumir facilmente, sabe? Ela não vai assumir facilmente. Você tem que ir trabalhando, você tem que ir aos poucos. Eu sou de Goiás, né? Mas a gente fala que é o mineiro, e comendo pelas beiradas, né? Então... tem o perfil do paciente. Às vezes, se você pega paciente que numa primeira sessão, dependendo a aceitabilidade dele com o seu tratamento e o quanto ele confiou no seu trabalho, você já consegue pontuar algumas coisas, né? Mas tem pacientes que chegam lá, eu trato e falo pra ele: olha, você me manda uma mensagem daqui uns 2, 3 dias pra ver como que você passou, pra eu ver até que ponto ele aceitou o meu tratamento, tá? Porque dependendo, se ele me mandar uma mensagem, que é raro quem não me dá um feedback, ele vai falar: nossa, Antonieta, eu melhorei. Olha, eu gostaria de marcar uma nova sessão. Aí, na segunda sessão, eu vou falar: olha, você melhorou porque na primeira sessão o seu corpo trouxe isso, 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 provavelmente aconteceu tal. Aí ele passa a confiar no teu trabalho. E aí é 70% do seu resultado. Se ele confiou no teu trabalho, ele aceitou o que você falou, ele ressignifica. Agora, igual no caso da criança, o Thiago falou: eu acho que é mais fácil. Eu já não acho. Não sei, posso estar errada, Thiago, mas a criança, ela tem uma ligação muito forte com os laços maternos até os 7 anos de idade. Então, qualquer emoção da mãe vai reverberar nela. E aí você está tratando ela, mas às vezes quem precisa do tratamento é a mãe.
Sério? É. Até os 7 Sim. anos? Até os 7 anos ela tem uma ligação que a gente fala que é cortar o cordão umbilical, né? Até os 7 anos a criança é totalmente ligada na mãe, né? No materno. Grande Então verdade. todo o emocional da mãe, o que a mãe sente, reverbera na criança. Mas o quanto ligado a isso? Por exemplo, assim, se a mãe não tá bem, a criança Se a mãe não tá Não, bem, eu a criança posso não te tá contar bem. uma história É mesmo? aqui. Ah lá. Eu vou te contar uma história do consultório. Conta. Não vou contar. O trem aqui é brabo mesmo. Adoro causos. Ah, beleza. Chegou fulaninho e tal. Nossa, maravilha e tal. Vamos melhorando. Primeiro dia tratou. Belezinha e tal. E aí foi pra casa, dormiu bem, não teve mais refluxo. Tranquilo. Conseguiu fazer a posição que a gente pede. Segunda sessão. Ah, ele tá bem, mas parece que não tá tão bem. Aí eu, Aí você conversa com o pai e com a mãe. Você é mãe solteira? Não sou. E cadê o pai da criança que nunca acompanha, né, no tratamento? O pai mora longe, tá trabalhando fora. Tá. Aí você pede pra avó sair um pouquinho com a criança e fala assim, viu, como é que tá a relação de vocês, né? Relação família. A gente briga demais. Entendeu? Mas vocês estão longe, a gente briga por telefone. E você fala na frente do seu filho. Fala, ele só consegue dormir no meu peito. Eu falo assim, gente do céu. Não é possível. Vamos mudar um pouco isso. E olha que a minha esposa é grudada no meu filho, viu? Mas nós temos que tomar atitude, sabe? Atitudes na vida. Porque as crianças, elas foram feitas para voar. Aí, voltando ao assunto, quem tava com problema, mamãe e papai. Não era a criança. Tinha as disfunções da criança? Tinha. Ela pegou de quem? Ela somatizou de quem? Do papai e da mamãe. Mais da mamãe, porque a mamãe também tá maior tempo junto. A mamãe é que tá ali cuidando com tudo. Sabe? A mamãe que faz naná, a mamãe que dá mamar. Saiu de dentro da mamãe. Como né? que você trata daí? A gente tenta conscientizar a mãe, tratar a mãe. Quando elas querem, né? Porque tem mãe que não aceita. Não aceita. Então tá bom. Então tá, ué. E não volta mais. E não volta. Não volta, mas o legal disso é que é o seguinte, não volta, mas aí você escuta as amigas da mãe, porque é um ciclo, né? Nossa, fulana de tal falou que o filho tá excelente. Então peraí, o meu cutucão serviu pra alguma coisa. Entendeu? Tô satisfeito. Não preciso que ela volte. Só se ela tiver problema e disposta a tratar. Eu não quero chegar pra você, Bruno, e falar assim, você precisa tratar isso. Se você falar assim, eu não quero, vai dar algum resultado se você não acreditar? Não dá certo. Não dá. Vou tratar de você. Vai, Bruno. Tá, você tá com problema no seu ombro. Não, mas não é o CrossFit. Não é. É um problema que você já tinha, que acabou, que o CrossFit desenvolveu isso aí, mas você já tinha uma disfunção. Mas e aí? O que vai ser de mim? Vou tratar? Não vou? Não vou. Eu não acredito nisso. Você só ouviu falar assim, é o CrossFit. Você não ouviu toda a história que eu tô te falando. Que são problemas associados que você já tinha, que infelizmente aquela prática de exercício potencializou. Que poderia ser qualquer outro exercício, ia potencializar, entendeu? Entendeu? Nenhum exercício faz mal, é você que tá ruim. Essa questão que o Thiago falou, que a gente trouxe da questão da criança, você tratar a criança, mas o problema é a mãe. Muitas vezes a criança... É bem comum, né? É muito comum. A criança está sendo o pivô, né? De uma relação doente de um pai e de uma mãe. Mas quantos adultos que a gente não percebe isso? Eu tive um caso muito interessante de uma senhora que ela tinha dor no joelho. Uma dor no joelho que nada melhorava, tal.
Aí ela nem podia dirigir, ela já chegava assim, nossa, eu tô tão ruim que eu não posso nem dirigir, o meu marido que tem que me trazer. Nossa. Aí o marido levava, já deixava na porta e ó, ia embora, vazava. Aí eu comecei, eu comecei a entender essa relação. O que acontecia? Aí ela começava a melhorar, ela sumia do tratamento. Ela não voltava, ficava um tempão até ela voltar ruim de novo. Mas por quê? Qual que era o problema? Se ela melhorasse, o marido não ia trazer mais. Porque daí ela já ia poder dirigir, ela já ia estar mais independente. E a questão era a relação dela com o marido. Né? Era um marido que só dava atenção quando ela estava doente, quando ela estava com dor. E não era atenção. Ele fazia uma obrigação, né? Pô, tem que levar na fisioterapia, tem que levar no médico, tem que levar... Então, as pessoas não assumem as responsabilidades dela. Pô, se essa mulher melhorasse, mostrasse pro marido dela que ela estava boa, que ela podia fazer as coisas, que eles podiam voltar a ter uma relação, vamos dizer assim, saudável, marido e mulher, quem sabe a relação deles não melhoraria, a dor dela não melhoraria, né? Que a questão, assim, joelho tem muita questão do dobrar-se, do ceder, né? Porque é uma articulação de... A gente fala que é uma dobradiça, uma articulação dobradiça, que tem essa função no emocional do ceder. Então, olha que interessante essa questão. Então, ela começava a melhorar, ela sumia. A doença dela estava sendo um pivô para essa relação com o marido. E você conseguiu comunicar isso com ela? Consegui. E ela? Mas é aquilo que a gente estava falando. Ela sumiu, né? Mas você deixa plantada a sementinha. Tempos depois... Subconsciente, né? Exato. E por isso que eu falo, a nossa função não é só simplesmente ali dentro, naquele momento ali que... Apagar o fogo, né? Apagar o fogo. É você fazer, plantar a sementinha no subconsciente. Olha, pergunta por que você tá com essa dor. Olha, aconteceu alguma coisa? Veja como é que tá essa relação sua com esse filho, com esse marido, com essa irmã que você brigou. Tem um outro caso muito legal de uma mulher que chegou pra mim com um torcicolo. Ela chegou torta na clínica, assim, né? Torta. E aí, olha só o gancho que ela me deu. Eu comecei a perguntar, quanto tempo você tá assim? Ah, faz uns 15 dias. Tá. Mas por que começou? Ah, todo mês de outubro eu tenho esse torcicolo. Oxi. Peraí. Todo mês de outubro? Faz quanto tempo? Ah, faz já uns 15 anos, desde que eu me separei do meu marido. Quando foi? Exatamente. Olha o gancho que ela me deu. Ela tinha o marido tinha traído, infelizmente tinha acontecido uma traição. Ela descobriu, foi no mês de outubro, de 15 anos atrás, e ela não conseguiu sair do evento traumático. Perdoa que é mais fácil. O subconsciente dela, todo mês de outubro, trazia memória. Então, assim, o evento traumático foi a traição. Qual que foi o sintoma dela? O torcicolo. Aí, quando eu trouxe isso pra ela, nossa, na hora ela saiu assim muito brava do meu consultório, muito brava, sabe? Porque ela não aceitou. Mas ela voltou 2 meses depois. Ela falou, Antonieta, você sabe que aquele dia você me falou uma coisa, eu saí daqui muito brava. Eu queria na hora te bater. Ela falou desse jeito pra mim. Brava, né? Brava, porque eu corro também. Mas ela falou assim, você não sabe o que foi bom pra mim depois. Hoje eu consigo enxergar que eu tava perdendo minha vida. Meu marido seguiu em frente e eu tava lá presa. Ex-marido, né? O ex-marido. Então, assim, é a nossa obrigação. Eu falo, mesmo que o paciente brigue comigo, mas se eu perceber o problema, eu vou falar. Eu vou trazer aquilo pra ele poder ressignificar. Agora, se ele vai ressignificar ou não, aí eu deixo nas suas mãos, entendeu? Eu falo pra ele, agora é com você. E é uma luta, né? É uma luta. Porque ali não adianta você só fazer manipulação. Não. Porque tem um lado psicológico. Tem um lado emocional. E o pessoal pensa que a gente só estrala, né? Ou faz massaginha. Não é assim. Nós tratamos, nós damos mobilidade aos tecidos, sabe? Nós mexemos, porque não existe só articulação de dedo, de joelho, de pescoço, de ombro. Não, existe articulações de órgãos, entendeu? Tem várias pessoas que têm problemas com a dor nas costas, que pode ser os órgãos, pode ser o intestino, pode ser o útero. É igual a Antonieta falou, entendeu?
Aí você fala assim, pra você atende mais pediatria. Não, eu acho que tanto eu quanto a Antonieta, nós somos capacitados para atender todos os públicos. de mamana caducando, entendeu? De mamana caducando. Aí, assim, eu acredito que você me atrapalha, sabia? Você me atrapalha. Valeu, Vitinho. Você é um cara que precisa de tratamento. Chave. Verdade. Acabou que você. A gente tá falando olhando pra ele. O cara ficou olhando pro tempo, tomar banho. Eu vou começar a falar olhando pra ele, ó. Tá beleza. Vamos aqui no lugar dele. Viu? Vamos esquecer o Bruno? Vamos deixar o Bruno de lado, ó. Deus. Fica aí, vou começar com você agora, tá? É que eu consigo. Não, você não consegue, não tem jeito. Isso não dá certo, não. Daqui a pouco eu vou perguntar. Eu tava falando com a Antonieta, a gente teve no curso lá, né? Eu tive que... Eu vou colocar minha acabou o blusa aqui. curso no período da manhã, eu tive que dormir, que eu não consigo, não. O quê? Não consigo prestar atenção e com sono. Você consegue prestar atenção nele, aqui, ali? Não vai. Nós vamos começar a fazer pergunta pra ele agora. Não. Vamos fazer uma avaliação com ele? Vamos fazer uma avaliação. Tu já fez, pô. Viu? Não, mas é que tá esfriando Tá demais. esfriando também, tá Vocês não ficando. estão com frio? Não, eu tô com sede. Pede uma água lá pra nós. Pede uma água pra ele, Vitinho. Não, é melhor o Bruno aí, que você Continua presta aqui com a atenção no que a gente fala. Nossa, meu, eu tava morrendo de frio aqui, você é louco. Olha que peita da hora. Eu me autopatrocinando. Tá certo. Mas eu acho legal o tratamento que a Antu faz, porque eu sou paciente dela também, que faz uns 3 anos já. por aí. E é muito interessante, porque quando ela começou a pontuar esse lance, que eu acho que foi lento, ela começou a comentar comigo. E você começa a perceber, cara, mas tem relação com isso, tem relação com isso. Daí ela comentava uma história. E é muito interessante, porque pra quem não conhece osteopatia, acho que vai lá e só vai receber agulhadinha, pá, instalou aqui. E é isso. E não é, né? É muito Não mais. muito a além. osteopatia, cara, é igual... Eu insisto em falar. É uma filosofia, que você tem que aprofundar bastante. E cada vez que você se aprofunda mais, você passa a se autoconhecer. No momento ali, às vezes, né, Thiago, a gente tá em curso e aí o professor passa alguma técnica, alguma coisa, você já pensa naquele paciente, né? Nossa, se eu usar isso com o Bruno, nossa, vai melhorar muito. Então, assim, a gente já começa a linkar, né? Algumas coisas com a gente. Você fala, pô, peraí, esse cara tá falando isso, mas, nossa, eu tenho, às vezes, uma dor assim que pode ser Você se descreve. isso. Você começa a perceber. Porque olha, é um estudo, osteopatia é como se fosse uma outra faculdade. Aqui no Brasil ela não é uma profissão, ela é uma especialização. Mas em outros países ela é uma profissão, entendeu? O chefe médico lá do pessoal dos Estados Unidos lá, como é que é o nome? Donald Trump lá que era um osteopata. O negócio Assim, em outros países, para ser osteopata, você tem que ser médico. Aqui no Brasil, quando trouxeram a filosofia, a área médica não aceitou. Mas aí, qual era a outra classe da área de saúde que tinha esse conhecimento de anatomia e fisiologia para poder abraçar? Fisioterapeuta. Aí, quando o fisioterapeuta abraçou e os médicos começaram a ver os resultados que a gente tem, né? Alguns médicos começaram já também a querer. Hoje, em grandes hospitais, Albert Einstein, o Sírio-Libanês, já tem um osteopata na parte obstétrica. A criança nasce, o bebezinho já passa com o osteopata. Em times de futebol, no Palmeiras agora, um amigo meu de faculdade, professor nosso, né? Hoje ele é professor nosso. Osteopata do Palmeiras, entendeu? O doutor José Eduardo, que é amigo nosso, amigo meu de faculdade. E um grande professor também. O meu primeiro contato com o osteopata foi com o Rod, que é um amigo nosso. E na primeira sessão eu fiquei meio sem entender, sabe? Porque ele fez muito aquela manipulação do crânio. Você fala,
você não entende. Até no outro dia na sessão que a gente teve, você manipulou o crânio, você falou assim, porque naquela hora você relaxou. E é só fazendo pra entender, né? Então, uma coisa eu louca, falo assim, né? você... Dá pra aceitar, né? Dá pra entender antes de você fazer. Sim. Você tem que perceber que é o seguinte, a osteopatia é pra todos, tá? Até fizeram essa pergunta pra mim. Todo mundo pode fazer osteopatia? Pode. Desde que não tenha uma doença de padrão maior. Né? Que a gente sempre aprende. O que seria uma doença de padrão maior? Um câncer nos ossos, por exemplo. Sim. Tá, isso não... Ou um câncer agressivo, que a pessoa está em tratamento, assim... Eu acho que uma coisa que deve ser muito recorrente para vocês deve ser dor de cabeça, né? Sim. Por questão de estresse. Sim. Mas mesmo assim, tendo um padrão maior, que a gente citou aqui o câncer, eu fui tratado com osteopatia quando eu tive o câncer. Por quê? Porque não estava tratando no local, eu tinha outras disfunções, entendeu? Então todo mundo, vou falar olhando, todo mundo, tá? Todo mundo pode realizar a consulta com o osteopata e o tratamento, correto? Certíssimo. Entendeu? Todo mundo. Então, o Thiago estava falando, né, que ele recebeu o tratamento osteopático na época do câncer que ele teve. Ele teve um câncer entre coração e pulmão ali. Logicamente, a gente não vai fazer nenhuma manipulação nessa região, mas você concorda que as vísceras estão todas aqui dentro, envolvidas num processo que está inflamado, está doente. Então, tá congestionado. Por que eu não posso trabalhar em cima de um fígado? Por que eu não posso trabalhar em cima de um intestino para melhorar esse fluxo, para melhorar essa circulação no local? Ó, eu vou falar para você, quimioterapia prende o intestino. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Sofre. Acaba com a flora intestinal, né? Então não tem como. Tô aí hoje. E exemplo, vocês fazem essa manipulação dos órgãos, é mais... Como que treina isso? Porque... É uma coisa meio surreal, mas assim, hoje eu já tenho muita... Eu até... Tá calibrado. Tá calibrado, exatamente. Mas o que você pode perceber? Por exemplo, você vai em cima de um fígado. E aí, a gente, no treinamento, durante uma aula, a gente sabe qual que é a densidade de um órgão saudável. Então, você já tem aquilo na memória. Pô, minha mão desce e volta. Bom, isso é um órgão saudável. Quando eu pego, por exemplo, uma pessoa que tá ruim... minha mão não entra, o organismo dela, o corpo não permite que a minha mão entre. E aí é um local rígido, às vezes é um local quente, perto de outras regiões. Ou até mesmo gelado, porque não tem fluxo. Não tá indo fluxo sanguíneo. Oxe. Então as pessoas falam, mas tem gente que chega lá e fala assim, ai, mas você é bruxa. Gente, não tem nada de bruxaria. É treino de mão, é você... Poxa, eu atendo em média aí 8 pacientes por dia, gente. Se eu não tiver mão, eu não vou evoluir nunca. Ontem eu atendi a minha esposa, dor de cabeça. Aí você faz a avaliação. O que é? Sinusite. Você pega e usa a técnica. Aí você consegue fazer sua esposa dormir bem. Isso é muito bom, entendeu? Você poder praticar nas pessoas mais próximas de você, poder ajudar. Porque, como eu disse, é uma filosofia, é como nós falamos. E exemplo assim, como que você conseguiu fazer o tratamento com o seu filho? Porque você falou que ele tinha vários probleminhas, né? Sim. Em relação à lactose, Como é que você fez esse tratamento? Deu para ser curado com a osteopatia? Com a osteopatia é o seguinte, a osteopatia não exclui, tá, qualquer outro tipo de tratamento. Certo. Entendeu? Então o tratamento com a pediatra, com outros profissionais da saúde, cara, você tem que aceitar, ele tá aí para ser realizado. Com a osteopatia, por exemplo, meu filho, ele só fazia cocô quando eu chegava em casa. Porque eu ficava ali, mexendo nas vísceras, nos órgãos, sabe? Tirando as restrições para que aquilo acontecesse, tá? Refluxo, tratando o estômago, ele tinha uma alergia. O que fizemos? Primeira coisa, tirar o leite. Tira o agente alergênico. Tiramos o leite. Tiramos.
Beleza. O que eu faço? Começo a trabalhar o estômago, o esôfago, tudo certinho, entendeu? Isso aí. Eu quero uma água com gelo e limão. Com gás. Viu? Fatiado. Ô, Thiago, mas deixa eu te falar. Como que esse lance do leite você vê hoje? Porque você atende muita criança. Sim. Né? Daí eu tenho intolerância à lactose. E toda vez que eu falo, tem intolerância à lactose, eu falo assim, mas é frescura. Não é. Não é. Não é frescura. Nós temos uma parte do nosso curso de formação em osteopatia, nós temos da parte alimentar, Nutricional, cara. né? Nutricional. Então, nós intolerância à lactose não é frescura. Lógico que não. Quem não é intolerante é que é diferenciado. É o diferenciado. Entendeu? Porque mais de 85% da população mundial é intolerante. Eu não sou bezerro. Você é bezerro? Não. Então. Se você pegar os animais, eles mamam, os mamíferos, eles mamam até uma certa idade. Por que somente o humano ele toma leite pro resto da vida? Mas presta atenção. Eu não sou contra e acredito também que a Antonieta também não é contra, tá? Mas nós só estamos falando aqui que causa disfunções. Só isso, tá? Mas o leite é inflamatório mesmo? É isso. Ele é inflamatório. O leite, a farinha e o açúcar. E o açúcar. E eu gosto de açúcar. Todo tipo de açúcar? Todo tipo de açúcar. Não tem açúcar diferente. Tem um açúcar que ele é mais refinado, tem um açúcar cristal, mascavo. É açúcar. É a mesma, no meu ponto de vista. Para mim é açúcar do mesmo jeito e é inflamatório. Se você pegar as frutas, elas têm o açúcar que é a frutose. Então, os exemplos assim, que negócio, o açúcar mascavo é mais saudável que o... Não, é só a forma do processo. É a forma do processo, exato. Só a forma do processo. É igual o arroz integral e o arroz branco. É só mais processado, mas é o arroz do mesmo jeito. Mas presta atenção, não somos contra, tá? Mas a farinha consumo. Também vocês não acham legal? Não, a farinha na verdade é o glúten, né? Bruno, é tudo que é excesso. Só que hoje você pega a base da alimentação, não vamos longe, a base da alimentação do brasileiro, tá? O que é o café da manhã? É um pingado, famoso pingado com pão na chapa. Ali já tem, gente, no mínimo 3 fatores alergênicos. O leite, o pão, que é o glúten. E o cara põe açúcar. E o cara põe açúcar. Você vai falar o café. A pessoa já começa o dia dela com 3 agentes alergênicos. Aí ela vai pro almoço, tá? Muitos almoçam o arroz, feijão, que é o normal. Mas quantos aí que a gente não vê que tá trabalhando, não dá tempo, come um lanche ou come uma coxinha, entendeu? Olha só, não tem fator nutricional nenhum e tem mais alergênicos. Não, e deixa eu contar. Chegou um paciente lá, né? Falou assim, rapaz, você falando isso pra mim, agora eu sei porque que eu apanhava quando eu saía de casa. Eu tomava um copão de leite com Toddy, eu chegava na escola, dava vontade de ir ao banheiro, eu tinha que voltar pra casa. Minha mãe dá-lhe chinelada em mim. Tá faltando na escola, moleque? Não, tô com dor de barriga. E o pessoal achava que era mentira. Isso um paciente me falou, entendeu? Então, quando você... É aquilo ali, ó. A gente tem que... O conhecimento é libertador, sabe? Quando você começa a estudar, começa a mostrar que você entende de determinados assuntos e quer falar sobre aquilo e fica naquela coisa gostosa, né, Antonieta? A gente ama o que faz. Eu amo. É muito legal o que vocês estão falando, que é uma coisa que a gente deveria analisar e estudar, e até mesmo recomeçar, que é a parte nutricional, até mesmo não só falando da parte de criação da família, que nem estava comentando, que isso tem que ser revisto, mas a parte nutricional. Sim. Como que vocês veem também a parte assim, da parte da educação física em si, dos profissionais que estão se formando hoje, e como que isso está hoje a prática da atividade física? Porque entra ali o lance da lesão, vamos dizer assim, de joelho, de coluna, da prática da atividade física. Vocês acham que esses profissionais estão saindo capacitados mesmo? Você quer dar a sua, porque você é da área. Vou dar minha opinião, porque eu sou da área. Vamos lá. Eu vou
partir um pouco mais lá atrás, tá, Bruno? Eu não vou nem falar dos profissionais de formação hoje, mas eu vou falar das pessoas, tá? Antigamente, não precisa ser muito, tá? Há uns 30 anos, 20 anos atrás, as crianças brincavam muito mais na rua. Tinham as brincadeiras antigamente, era uma amarelinha, era pular corda. Então tinha essa impactação, tinha esse gasto energético. A estrutura de uma criança de 20, 30 anos atrás é diferente de uma criança de hoje, que fica muito mais em casa, muito mais em videogame, é um iPad, é isso e aquilo. Então, assim, não dá pra culpar... Não, mas é verdade. Não dá pra culpar o profissional de educação física com relação ao exercício que ele vai passar ou o programa que ele vai utilizar com uma pessoa que não tem essa consciência corpórea, tá? Até esses dias eu tava conversando com um colega e eu tava falando exatamente isso pra ele. Eu não vejo falar assim, eu fiz um exercício errado na academia. Eu não vejo por esse olhar. Eu vejo assim, não existe exercício errado. Existe exercício inadequado para o momento, tá? É diferente eu pegar um sedentário e querer que ele faça um treino de crossfit máximo. Você tá de brincadeira. Ele não vai conseguir. Vai. O exercício tá errado? Não tá. Mas ele não tá adequado para ele naquele momento. Então, eu acho que é igual a Antonieta fala certinho, sabe? O corpo, ele vem desenvolvendo nas suas fases, tá? Aí você pega uma criança de hoje, tá? Vou citar o meu próprio filho, tá? Um amorzinho demais. Chegou a pandemia. Meu filho jogava futebol no Inter, tá? Aqui de Avaré. Quebrou a perna. Aí beleza, quebrou a perna, dozinha, e tome doce. E tome comida processada. E toma coisa, engordou. Fui passar um final de semana em Dayatuba na casa do meu cunhado. O moleque foi brincar de pique-esconde lá, quebrou o braço. E tome doce de novo. E toma... Viu? O que meu filho fazia? Tá? De verdade, o que meu filho fazia? Era assistindo filminho na TV, fazia as tarefas da escola. Aí o médico fala, não pode mexer, esses mosquitos aqui atrapalha também, viu? Tá pior que você. Obrigado. A pessoa vem gorfado do consultório dele e vem falar que os mosquitos tá trabalhando. Mas eu não tenho culpa não, tá atendendo criança. Ué. E só tá em quem, mosquito? Só tá atendendo os Não, mosquitos. tá aí no você também. Viu? Aí, voltando ao assunto, a criança não faz nada, sabe? Não realiza esporte nenhum. Ela vai engordar, ela vai desenvolver disfunções. E aí, o que a gente procura? A gente procura o exercício, o educador físico. Eu acho que o educador físico, ele é essencial para todo mundo. Ele entra, entendeu? ele é um membro Olha o nome, hiper... olha o nome. Educador físico. Ele é um integrante super importante da equipe multidisciplinar. Lógico. Vocês acham que tá faltando hoje, então, essa parte mais de recreação das crianças, até mesmo nas escolas? Todo momento. Todo momento. Eu acho que mais ainda nas escolas. Porque antes você era obrigado a fazer educação física. Né? Hoje, não, porque meu filho hoje tem um probleminha. Uma declaração. Você pega um atestado e manda, e a escola tem que aceitar, porque não é uma matéria que vai reprovar. Antes reprovava. Sim. Né? E a gente entra, eu ia comentar aquela hora do gancho da alimentação, né, Bruno? Olha como vai longe, vai além essa questão da alimentação. Hoje, se você pega a base alimentar de uma criança que estuda na parte da tarde, ela almoça e vai para a escola, certo? Hoje, com a correria dos pais, da vida de hoje, o que é mais rápido de você dar um almoço para uma criança? É um macarrão, você concorda? Você faz lá uma massa, né? Quantas famílias não faz um miojo e tal? Aí a criança come um prato de carboidrato, tá? Com um suco de caixinha, que é o mais rápido, ou até mesmo um refrigerante. Tá? Isso aí é uma bomba energética de açúcar, porque isso aí, carboidrato se transforma em açúcar, o suco é açúcar. Essa criança vai ter pico de energia. Aí ela vai pra escola. Você acha que ela vai ficar sentada estudando? Aí o cara é hiperativo. Aí o cara é hiperativo, ele tem TDAH. Aí a mãe leva no médico e ele começa a tomar sertralina. E como é que administra...
não sei se a gente ainda tá falando de osteopatia aqui do tema, mas já... Não, pode. Sabe por quê? Porque a osteopatia... Ela aborda tudo. É a filosofia. É a filosofia, é a vida, entendeu? Eu tô no prumo aí. Tá no Oxe. prumo. Deixa eu perguntar pra vocês. Como que hoje a gente... Fala a gente porque acho que é uma parte social até. A gente segura, vamos dizer assim, esse consumo de lanchinhos, de McDonald's, de Sunday, essas coisinhas que é tudo muito atrativo para as crianças. Porque as crianças já experimentaram, elas já sabem como é que é. Como que você administra isso? Ó, eu vou falar mais uma vez, como eu tenho filho pequeno, tá? Então, a Antonieta, o filho dela já tá tudo formado. Mas eu tenho exemplos bons disso aí. Tá, Vamos então lá. assim, na minha casa, eu procuro evitar, tá? Só que você concorda comigo que eu não vou brigar com a avó do meu filho? Você concorda comigo? Porque aí eu vou estar com outro problema osteopático, entendeu? Esse estresse. Eu vou estar com estresse. Não. O fígado, entendeu? A gente tem que ter equilíbrio. Não adianta. É verdade. Entendeu? Vamos evitar. Fala pro menino, fala pro seu filho. Filho, não faz sim. Vamos fazer alguma coisa, vamos caminhar com o papai. Porque você pega ali, exemplo assim, a criança. Você tá dando aquele passeio, ela quer o lanchinho da McDonald's. E como é que você faz, cara? Bruno, eu tenho... Porque exemplo assim, é difícil você ver assim, um pai que não dá. Porque a criança nós precisamos evitar, não é parar de consumir, entendeu? Mas diminuir. Claro. Eu tenho meus filhos já são grandes, tá? E em casa, eles falam, até hoje eles me ligam, mãe, eu tô com dor de cabeça, eu já tomei água, tá? Não passou. Porque assim, em casa era assim, mãe, olha, tá me dando uma dorzinha de cabeça, eu falo, vai lá, toma 2 copão d'água. Se não melhorar em 10 minutos, a gente vê o que faz. Porque eu sempre fui dessa base mais natural. Eu falo, deixa o seu... Porque a água é o anti-inflamatório mais natural que existe. Entendeu? Um corpo bem hidratado, ele vai melhorar... Limão, então, gelo. Ele vai melhorar a fluidez do seu sangue, ele vai melhorar toda a sua parte linfática. Então, a água é fundamental. E aí, quando meus filhos eram pequenos, o que eles faziam? Eu não conseguia evitar. Mas eu não comprava em casa. Você não tendo em casa... Já ajuda. Já ajuda, porque a criança não tem autonomia de sair pra rua e comprar. Certo? Se você não der o dinheiro, se você não levar. Mas... No trabalho, dinheiro tem? Mas era negociado. O meu ainda ganha uns presentes em dinheiro ainda, é duro. Ele fala, não, papai, eu pago. Mas em casa era negociado. O que era negociado? Por exemplo, mãe, hoje eu quero um McDonald's. Ok. Pra você comer o McDonald's, você vai ter que comer alguma coisa saudável antes de ir lá. O que seria uma coisa saudável? Uma fruta. Entendeu? Alguma coisa que tivesse em casa. Então, porque se ele comesse uma fruta, você concorda que a hora que ele chegasse pra comer o lanchinho do McDonald's, ele já não estaria com muita fome? E ele não comeria tudo. Não comeria tudo. Só que nós somos tão egoístas, a população, que fala, vai desperdiçar. Eu quero comer tudo. Aí o estômagozão vai indo, aí começa a dar aquela azia, entendeu? Aí começa a inflamar tudo. Isso. Aí vai no osteopata. E outra coisa muito interessante é quando você mostra para a criança os resultados, tá? Eu vou dar um exemplo clássico. O meu filho mais novo, ele tem muito problema com espinha, tá? E uma alimentação inflamatória, que é rica em açúcares, em carboidratos, o que acontece com ele? Arrebenta a espinha nele de um dia para o outro. Então ele sabe, porque eu já expliquei para ele, que a alimentação vai influenciar na formação de espinhas. Então ele sabe. Aí a escolha é dele. Então daí ele já sabe, ele fala, pô mãe, eu usei no doce essa semana, olha o meu rosto, agora eu vou ter que parar. Então ele sabe que se ele recuar e voltar na alimentação mais saudável, ele vai melhorar. Então fala isso, mostra isso para a criança. E não é só nas espinhas. Por exemplo, uma criança que tem eventos de diarreia, uma criança que tem a barriguinha fica dura, né, aquela constipação, ou mesmo um refluxo. Mostra para ela, amor, você comeu isso aqui, não é bom pra você, você ficou com dorzinha de barriga. A criança vai ter consciência muito melhor que nós. Se não aprende com amor, vai aprender com a dor. Tá? Então é muito mais fácil com amor. Mãe agora, tá? As mães. Vai lá, a mãe vai e toma o leite. E a criança lá, com 2, 3 meses.
cara, vai inflamar, tá? A criança vai sentir dor de barriga, gases, tudo aquilo, e vai chorar, vai ser uma noite mal dormida, tá? Então, o que a mãe come, Influencia. claro, para quem tá amamentando, vai influenciar. Isso é com toda certeza, tá? Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Acho que a gente falou muita coisa legal aqui. Acho que vai ajudar muito os pais a ter essa conscientização, assim, e entender um pouco mais o que é osteopatia, que não é a massagem. Não. E vocês agora, como profissionais individual, como que tá os projetos aí de vocês aí para esse 2022? Só queria deixar um recadinho antes de vocês responderem isso. Eu queria convidar a todo mundo que está acompanhando o nosso papo a se inscrever no nosso canal. E recentemente, né, vocês estão sabendo que a gente foi hackeado. E a gente perdeu Coisa boa os outros querem, entendeu? Nosso canal foi hackeado, então se vocês estão assistindo o nosso programa, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com as mamães, né? Que isso eu acho que vai ajudar bastante. Tá sendo muito informativo. Então, galera, se inscreva no nosso canal e deixa o like aí. Isso vai ajudar muito o nosso canal a retornar mais forte ainda. E é isso. Respondendo a minha pergunta, o que vocês estão planejando aí agora para esse 2022? Como é que tá os seus projetos? Primeiro você aí, Tiagão. Eu primeiro? Bom, até antes de gravar aqui, né, de falar com você, eu e a Antonieta tava falando de alguns projetos pra gente fazer em parceria. Opa! Mas aqui em Avaré, a maior dificuldade, eu não sei se é dificuldade, mas é conscientizar, sabe? Conscientizar as pessoas que a nossa profissão, fisioterapeuta, osteopata, osteopatia, sabe? Que é uma coisa essencial, sabe? Para as pessoas. Ela serve para quem não gosta de tratar com remédio, com essas coisas assim, é muito bacana, entendeu? A gente ajuda, a gente ouve, a gente fala também, tá? Então, essa é uma dificuldade. Agora, de projeto, cara, atualmente eu sou um cara realizado, entendeu? Eu acho que o que vai aparecendo, igual, tem esse projeto com a Antonieta, tá? Eu atendo em Botucatu, atendo numa clínica em Botucatu, a Poema, tá? Então, se quiser seguir lá também. Tem a minha clínica aqui, eu e a Antonieta, a gente faz parceria de trabalho. Nós somos duplas no curso, entendeu? A gente troca então, muito essa informação. Então a gente trabalha tranquilo, sabe? Sem um invadir o espaço do outro. Eu atendo a Antonieta, ela me atende, então... que legal. Existe uma união, né? Existe. Com certeza. E eu aprendi essa união com a osteopatia. Sim. Tá? Eu acho que a maioria dos osteopatas que eu conheço são todos unidos, sabe? Todos muito prestativos. Sim. Aí também é um projeto que nós estamos querendo aqui para Avaré, que é montar um SOS Coluna. SOS Coluna, tá? Não sei se alguém vai abraçar essa nossa ideia. Se não abraçar, vai nós dois mesmo. Vai nós dois mesmo. Se abraçar, vamos embora. E se alguém roubar essa ideia, já tá gravado. É nossa. Tá? Então, não tem problema. Esse projeto, na realidade, eu já tinha comentado com o Thiago, é uma coisa que eu tenho muito em mente, porque, Bruno, acontece muito, final de semana, as pessoas ligam desesperadas, porque ou sofreram uma queda, ou porque acordaram travados. Chega final de ano, essa época que todo mundo para. Acho que a gente estava falando, dia 24, às vezes a gente está lá atendendo. Então, por que não ter essa união de vários fisioterapeutas e a gente poder, hoje nós não estamos de plantão, mas o fulano tá. Liga pra ele, você vai ter um atendimento. Ele vai, entendeu? Então, fazer um plantão, tipo um pronto-socorro da coluna. Que legal. Então, essa é uma coisa que a gente tá aí... Antes, assim, da gente se conhecer, né? A Antonieta tem a história na fisioterapia, educação física, na osteopatia dela. E eu tinha a minha.
A nossa vida se cruzou num curso, entendeu? Eu já tinha ouvido falar da Antonieta. Não sei se a Antonieta já havia ouvido falar de mim, mas eu já tinha ouvido falar. E, assim, casou muito bem, sabe? É amizade, é parceria, sabe? Não é querendo passar um por cima do outro. É aqui, ó, é junto, entendeu? Ó, não deu certo, então beleza. O segredo do sucesso é as pessoas se unirem, né? Entendeu? Então, assim, eu ajudo, ela me ajuda e vambora, sabe? A vida é assim, eu acho que é o mais fácil. Eu tenho a minha clínica. Você acha que se ela não tivesse a dela, eu não ia chamar ela? Ou se eu não tivesse a minha, ela não iria me chamar? Não iria, eu tenho certeza. Talvez isso pode ser um projeto, ter uma clínica maior, sei lá, né? Exato. Junto, não sei. Sim. Pode ter uma união aí. E eu tive dificuldade aqui, viu? Mas graças a Deus nós vamos vencendo. Nós vamos rompendo barreira aqui em Avaré. Qual a maior dificuldade você teve aqui no começo? Cara, a maior dificuldade... foram tantas, Bruno. Eu até olho assim a minha história. É muita dificuldade, sabe? Você passar das pessoas não te conhecerem, as pessoas olhar quem que é você, né? O que você tem. Eu não tinha nada, cara. Entendeu? Eu vim aos poucos, eu vim conquistando. Então, o que eu tenho hoje, acredito que a Antonieta também. A Antonieta é de Avaré, eu não sou de Avaré. Eu casei com a menina de Avaré. Ele é genro do fulano, já tive isso. Eu tinha um nin velho, o cara falou assim, como é que pode um doutor ter um nin velho? Eu falei, é o que eu tenho, né? Então, era até engraçado. Sabe essas caixinhas de som? Eu encaixava ele no acendedor de cigarro. Era o som do meu carro, era essas caixinhas de som. Botava um pendrive e ia no ninho, sabe? Saía aqui, atender. Sou muito grato a várias pessoas aqui, elas sabem quem são as pessoas, sabe? E fecharam algumas portas, mas outras se abriram. Essa é a vida minha aqui em Avaré, entendeu? Hoje eu sou muito grato. As pessoas falam, você não tem vontade de voltar para Goiás? Cara, não tenho. Não tem. A Avaré foi uma mãe para mim. Ela me ensinou a conquistar. Então foi conquistado. O que eu tenho hoje é conquistado. Pô, parabéns. Não foi nada de mão beijada. Tá? Então, parabéns. Acho que nós estamos juntos, né? Nessa história aí. E são poucas as pessoas que sabem disso, né? Que eu não sou daqui. O pessoal acha que eu sou daqui. Pergunta. Meu nome é simples aqui na cidade, né? É Nogueira Faria. Você é parente dos Nogueira? Não. Você é parente dos Faria? Não. Mas você é da onde? Eu sou de Goiás? Uai, não sabia. O que você veio fazer aqui? Então, quem me conhece mais perto sabe que eu sou de Goiás. Mano, é da hora que agora você, tipo... Todo mundo vai te conhecer, mas... E eu sou avarense agora, entendeu? Eu falei que eu ainda vou ganhar aquele título de cidadão avarense, você vai ver. É a chave da cidade. E é muito legal, assim, que você é um cara super humilde. Obrigado. E o mais importante que o carro é você investir em você, no seu conhecimento e o atendimento que você fazer com as pessoas. Isso é o mais importante. Então, é isso aí, sabe? E eu acho que a gente tem que perceber que o tratamento com o ser humano, tá? Ele tem que ser mais próximo. Tá mudando, viu? Tá mudando. Os médicos, os profissionais da saúde em si, os fisioterapeutas, os osteopatas, nós estamos nos aproximando mais dos pacientes, do ser humano. Que bom. Sabe? É bem... Eu acho que é mais fácil de tratar assim, Sim. né? Muito... Na realidade é aquilo, quando você trata uma pessoa, você está se autotratando. Porque se ela veio até você, é porque você tem questões semelhantes com a dela, que você também precisa tratar em você. Então, o paciente não vem até você à toa. Isso é fato. Então, quando você trata uma pessoa, trata com tudo que você tem de melhor, porque você está se autotratando. É um semelhante seu ali, que se você tiver sem conexão nenhuma, você não vai conseguir nada, você vai até piorar a questão dele. Então, vai muito além
de fazer uma massagenzinha ou de um toque, é você tratar mesmo um ser humano. Rapaz, o dia que eu tô ruim, você precisa de ver, ninguém melhora no consultório. É desse jeito, fato ninguém mesmo, melhora. ninguém melhora. Traz energia, né? É energia. Rapaz, é desde no primeiro paciente. Sim. Você tá lá, os caras já chegam reclamando. Então, positividade, entendeu? Abundância em todos os fatores. Eu acho que nós temos que ter isso hoje na vida, entendeu? E agradecer, ser grato. Eu falo isso, eu não levanto da cama sem agradecer. Agradecer mais um dia, mais uma oportunidade de você poder ajudar, de você servir. Então isso eu falo de coração aberto. Eu sou uma pessoa assim que ninguém chega até mim e não sai com pelo menos um pouquinho de um acolhimento, de uma palavra que vai reconfortar. E o Thiago também. O Thiago ele é bem conectado com isso também. É muito legal. Eu aprendi, entendeu? Eu aprendi bastante coisa. Eu já fui muito da pá virada, sabe? Mas eu depois que eu tive essa doença aí, eu aprendi muita coisa, sabe? Depois que eu tive meu filho, eu aprendi mais ainda. Continuo aprendendo, evoluindo todo dia, entendeu? Cada dia é uma nova oportunidade, não é demagogia, é uma nova oportunidade de você se dar bem, de você melhorar com tudo, sabe? Em todos os fatores. Quando eu tô falando, olha pra mim. Ele tá deixando nós nervoso. Para com isso. Viu? Ele vai ficar esperto, hein? Viu? Fala um pouquinho do seu workshop. Bom, vamos lá. O Bruno tá por dentro dos meus projetos, que ele que tá me ajudando lá. Mas vamos lá. Bom, ao longo desse tempo todo, dessa minha experiência aí, desde educadora física, agora fisioterapeuta, osteopata, eu desenvolvi algumas técnicas, né? Eu trabalho hoje não só com a osteopatia, mas eu trabalho com agulhamento, eu trabalho com ventosa, porque eu atendo muito atleta, né? Então, necessita de algo mais. E aí eu desenvolvi e reuni essas técnicas num workshop, que é o MECA, né? Que é o Mãos que Aliviam. Era já um projeto que era para ter sido feito antes da pandemia, mas aí não podemos. E aí agora vai ser lançado em fevereiro, né? Dias 19 e 20, né, Bruno? E aí eu faço convite para quem for educador físico, fisioterapeuta e da área da saúde, que tenha conhecimento de anatomia e fisiologia, tá convidado, que vai ser uma experiência e tanto. Vai ser um conceito tanto do crescimento pessoal quanto profissional. Eu tô dentro aí. Fala seu arroba, fala o arroba de vocês aí pra galera. @AntuPinheiro, segue lá, várias dicas que a gente faz, né, no Instagram. Também estamos à disposição nos directs, se precisar, tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, né, Bruno? E o seu, Tio? Qual que é o seu arroba? Arroba DR Thiago Nogueira, com H. É isso aí. Eu não sou muito bom de mexer com aquilo lá, não. Só sei falar lá. E você viu que eu falo pimpolhos? Pra mim todo mundo é pimpolho. Todo mundo é filho, né? Pimpolho quer dizer filho, então é filho de Deus. Pra deixar bem explicado, pra ninguém me criticar, hein? É a marca registrada dele. Vou deixar pra você fazer o agradecimento final. Eu vou chamar a galera pra se inscrever no nosso canal. Assim, fala os pimpolhos pra galera. Fala pros pimpolhos. Boa noite, pimpolhos. Tudo bem com vocês? É o seguinte, eu quero que vocês que estão assistindo isso, eu quero que vocês divulguem o quanto mais possível, tá? Dream Podcast. @Dream Podcast, tá? Conto com vocês. Eu, Yantu e Brunão. Tá bom? Fechou. Um grande beijo. E com essa mensagem incrível aí, a gente finaliza. Gente, muito obrigado pelo nosso papo, E eu agradeço muito vocês terem vindo. Nós que agradecemos, né? Eu acho que vai ser muito enriquecedor. Que seja o primeiro de muitos aí. Se Deus quiser. E que em breve aí vocês voltem pra contar mais da história de vocês, do início, dos perrengues. Vixe. A história do Ninho aí. Cada perrengue chique, menino. Gente, brigadão, chique que viu? nada. Que Gente, isso. até o próximo episódio. E é isso, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal, sigam eles e tamo junto. Obrigadão, gente. Isso aí. Um beijo.